Nós temos aqui o António Carlos e o Francisco Teixeira para um debate sobre possibilidades e perigos da digitalização educacional. Passava também a uma breve apresentação dos nossos dois convidados. O António Carlos Cortês é poeta, ensaísta, crítico literário e professor. E o Francisco é o coordenador da política educativa aqui do Sindicato de Professores do Norte e também com alguma reflexão nesta área. Sem demais, passo a palavra ao António Carlos Cortês, a quem agradeço a presença. E a palavra é sua, esteja à vontade. Nós não somos exatamente profissionais da educação, nós somos professores. Ora, o professor, na origem, é aquele que é ainda, ou deveria ser, um mestre. E para nós falarmos de revolução digital e o que se passa hoje nas escolas, e não só nas escolas, na universidade isso também já é, de facto, uma realidade, é que nós teríamos de fazer uma espécie de autocrítica e sermos muito autoexigentes e perceber como é que chegamos aqui. Muitas vezes nas escolas o que nós temos é um aparelho burocrático que impede um valor fundamental na prática docente, e esse valor fundamental é a liberdade. Sem liberdade não é possível dar boas aulas. Essa ideia antiga dos mestres, e que hoje nos parece tão, como direi, anacrónica, eu acho que é por aí que o paradigma pode mudar, desculpem. Eu não sou um fã, não sou mesmo, e nem acredito, se querem que vos diga, no discurso pós-modernaço das novas tecnologias, e não acredito nesta panaceia digital que nos estão a vender como solução para os nossos males. Se querem que vos diga, para mim, estarei errado até à espinal medula, com certeza, para mim eu fico contente quando vejo um colega com livros como o meu querido colega Francisco Teixeira. É porque é o livro, é o regresso ao livro, é com livros na sala de aula, mais do que com o PowerPoint, que nós podemos fazer a mudança. O paradigma não é o digital. O digital serve-nos para coisas instrumentais, ótimo, acelera processos, mas o centro das aulas, aquilo que é o âmago das aulas, para mim, é o livro, a memória, o texto literário. E, por exemplo, se eu fosse professor de Geografia, eu traria outra vez ao convívio dos meus alunos Orlando Ribeiro, Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Eu não pactuo com as pós-modernidades bacocas. Não pactuo. E tenho lido o suficiente e escrito alguma coisa sobre educação para perceber que, por detrás dos sorrisos do triunfalismo tecnológico, se esconde aquilo que o Byung-Chul Han nos disse há pouco. Uma escola sem mestres e em que todos somos só funcionários. Ora, um funcionário, como diz a palavra, funciona, não pensa. Nós, professores, muitas vezes falhamos, não por causa, mas apesar da educação. E assim o país falha, não por causa, mas apesar da educação. A capacidade de transformar toda a experiência do real, não é só a experiência humana, é toda a experiência do real em algoritmos capazes de não só prever, mas definir o real, é uma coisa inédita na civilização. Que leva um tipo insuspeito, enfim, pós-marxista, ou de inspiração marxista, como o Habermas, a dizer não, a natureza humana pode estar em perigo. Ou um indivíduo como o Ann Jonas, por exemplo, a dizer não, a natureza humana pode estar em perigo. Não há projeto mais absolutamente malévolo que aquela ideia que eu ouvi para aí falar de acabar com os livros analógicos, os livros em papel nas escolas e digitalizar tudo. Eu costumo dizer o que é isso de ler Aristóteles na internet, não é? Eu estou a falar nos clássicos da Gulbenkian, a ler Keynes ou Marx na internet, não é? Esta ideia da integral digitalização do real, nomeadamente da digitalização educativa, produz, ou tende a produzir, e está a produzir, aquilo que penso que é o Zizewski chama o deserto do real. O real está deserto. O real é puramente digital e alguns dirão, bom, isto é um bocado exagerado, mas não é. Existe uma coisa hoje que de tão ubíqua nós já nem reparamos nela, que é uma ubiquidade integral da internet, uma internet das coisas, uma digitalização do real de tal maneira intensa, que capta integralmente não só os nossos comportamentos intencionais, mas capta muito mais do que isso. Esta extração comportamental do não intencional permite hoje, e vai permitir cada vez mais, às grandes empresas, não só prever, mas organizar o nosso comportamento. E, portanto, um dos grandes desígnios do nosso tempo
é justamente a de controlar este subtexto, este não dito, este ponto cego do real, mas que age diretamente sobre nós.